diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi uma voz, a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, fala conosco, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. E a igreja diz amém. Mantenha o texto, por gentileza, aberto, aí em Isaías 6, por favor, e também me ajude aqui no som, porque eu não quero forçar, ainda tem muita coisa aqui para Deus fazer. Meus irmãos, quando nós olhamos o texto de Isaías, nós sabemos, todos conhecem, não é novidade, que Isaías é o profeta messiânico, foi aquele profeta do Antigo Testamento que mais profetizou a vinda do Salvador, e alguns detalhes de profecias de Isaías cumpriram detalhadamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando este esteve aqui na terra. Então nós vemos que Isaías, ele, nesse capítulo 6, ele está entrando no templo, ele está entrando na casa de Deus. E quando ele está entrando na casa de Deus, ele tem uma visão a olho nu. Não é uma visão que ele teve dentro de si, nos seus pensamentos, mas é uma visão de olhos abertos, não é uma visão de olhos fechados. Ele entra no templo e de repente, sem avisar, sem Deus chamar, sem Deus falar, vai lá, permita-me trazer para os dias atuais, é como se Isaías estivesse dizendo assim: eu vou no culto. Hoje é culto de quê, Isaías? É um culto de oração, circo de oração, é culto da vitória, não, é o culto de domingo, é o culto oficial, é uma santa ceia, é um culto profético. Eu estou indo na casa de Deus. E sem um aviso nenhum do céu, aquele dia, aquela hora, estava marcado, agendado na agenda de Deus, ter um encontro com Isaías naquele lugar. Talvez você entrou aqui e pode pensar: é mais uma ceia, vamos lá, uma por mês, durante todo o ano de 2025, vamos lá, glória a Deus e aleluia, é mais um culto. Talvez você já conheça o meu jeito de pastor, o meu jeito de falar, o meu jeito de pregar, e você já sabe tudo que eu vou fazer aqui hoje de cor e salteado, de tantas vezes você já me viu fazer. Talvez você enxergue como rotina, como comum. Isaías entrou lá como se fosse comum, e naquele dia Deus marcou, e Deus se revelou para Isaías. Então nessa noite, nesta revelação de Deus, Deus se revela para o profeta, porque Deus estava chamando e consagrando Isaías. E nessa noite eu quero trazer uma mensagem com base nesse texto que já foi lido, que Isaías vê o Senhor em um alto sublime trono, os serafins voando,
e tudo o que já lemos agora, todos os acontecimentos, eu quero trazer uma mensagem que o tema é os elementos de um culto verdadeiro. Os elementos de um culto verdadeiro. O que é elemento? Elementos são porções. O pessoal da intercessão continua intercedendo. Elementos são porções que, ao se juntarem, formam um todo. É como um quebra-cabeça, que se faltar uma peça, não termina a montagem do tabuleiro. Então, cada peça do quebra-cabeça é importante, tem o seu papel, tem a sua função, e é necessária para que seja fechado o corpo completo daquele quebra-cabeça. Cada elemento é importante para que forme o todo. Então, quais são os elementos de um culto verdadeiro? Quais são os elementos que são necessários e que nenhum pode ficar sem o outro? Eles têm que estarem todos juntos para que todos estes elementos, ao se juntarem, forme um culto verdadeiro. Porque culto falso é a coisa mais fácil que tem de se fazer. Culto falso é só tirar estes elementos e o culto será falso. Mas culto verdadeiro é necessário os elementos que eu vou mencionar. Eu não quero fechar aqui como verdade absoluta e dizendo, são só estes elementos e ponto final. Pode ser que amanhã alguém pregue esta mesma mensagem, falando mais elementos do que eu. E glória a Deus por isso. Pode ser que alguém pregue falando menos. Mas aquilo que o Espírito de Deus colocou em meu coração, eu quero passar para você. Então, quais são os elementos de um culto verdadeiro? Número 1, um culto só é verdadeiro se ele é feito no templo. Porque o versículo de número 1 do capítulo 6 está escrito, lá no verso 1, coloca no telão, está escrito lá no capítulo 6, verso 1 de Isaías, verso 1, por favor, está escrito lá da seguinte forma, vou ler aqui na minha Bíblia, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado em um alto sublime trono, e a cauda do seu manto, em outra tradução fala séquito, a cauda do seu manto enchia o templo. Então Isaías estava no templo. O elemento para um culto verdadeiro é você estar na casa de Deus. É você vir ao templo da casa de Deus, é você estar no templo do santuário da casa do Senhor. Aqui a igreja do Senhor se reúne como corpo de Cristo. O organismo espiritual, a igreja, ela se reúne no templo, e quando ela se reúne no templo, o que é que a igreja vai fazer? Ao se reunir no templo, ela vai cultuar. Então, o primeiro elemento para um culto verdadeiro, é eu e você estarmos na casa de Deus. Olha o que a Bíblia diz, eu preciso que o pessoal da letra seja bem veloz aí, por favor. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Olha que interessante, que não é só uma questão de Antigo Testamento, para alguém falar assim, não, esse negócio de templo, isso é coisa lá do Antigo Testamento. Mas agora nós estamos na igreja primitiva, Novo Testamento, o Espírito Santo já desceu no Pentecoste, a igreja está fervorosa, cheia do Espírito, está acontecendo milagres, está acontecendo curas, está acontecendo salvação, está acontecendo libertação.
Deus está trabalhando, o Espírito Santo chegou com tudo na igreja. E olha o que está acontecendo com a igreja, verso 46, e perseverando unânimes, todos os dias, aonde? No templo, no templo, no templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Verso 47, por favor. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, o primeiro elemento necessário para um crente cultuar verdadeiramente é ele vir aos cultos, ele vir à casa, ele vir ao templo do Senhor. Isso aqui joga por terra essa ideia do desigrejado, essa modinha do desigrejado. Não, eu sou igreja e eu sirvo a Deus em casa. Eu falei aqui hoje na escola dominical de manhã, na primeira lição do novo trimestre que está tratando de heresias. Nós aprendemos aqui hoje de manhã. Uma mão está ligada ao corpo, corta a mão, amputa a mão e manda ela viver sozinha. Se ela vai conseguir viver? Não vai. Ela vai necrosar e morrer. Mas enquanto a mão está ligada ao corpo, tem sangue correndo, tem vida aqui, e tem utilidade, e ela não morre. Ela está viva, porque ela está ligada ao corpo. Então cada um de nós somos membros do corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Então você que é uma mão no corpo de Cristo, não adianta querer ficar sozinho servindo a Deus em casa. Você que é um pé no corpo de Cristo, não adianta querer se amputar do corpo. Não, o corpo tem que estar no templo, reunido, e aí o cabeça, que é Cristo, vai dar vida para o corpo, vai dar utilidade para o corpo, vai dar renovação para o corpo, vai dar alimento para o corpo, vai dar cura para o corpo, vai dar renovação para o corpo. E eles perseveravam todo dia no templo, todo dia eles iam para a casa de Deus, e já era a igreja do Novo Testamento. Olha o que a Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, vai nos dar um alerta, uma admoestação. O que é admoestar? É puxão de orelha. E o escritor aos Hebreus está puxando a orelha do crente, não é do ímpio, é da igreja. E ele está dizendo lá em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos, ou seja, puxando a orelha, uns dos outros, uns dos outros, uns dos outros. E tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia? O dia da volta do Senhor Jesus. Então veja só, eu e você, à luz de Hebreus 10, 25, temos que olhar, por que o meu irmão não está vindo mais nos cultos? Por que a minha irmã não está vindo mais? O motivo é plausível? O motivo é justo? É trabalho, é doença, é enfermidade, etc. Amém. Então vamos orar para que Deus prepare para que venha. Mas o motivo é o quê? Está esfriando? Está triste? Ou qualquer outra razão? A Bíblia diz, puxa a orelha. Esse puxar a orelha não é puxar a orelha para matar, não é puxar a orelha para machucar, não senhor. Esse puxar a orelha é para animar, é para dizer assim, vamos lá, você é importante, você faz parte do corpo, a sua presença é essencial lá conosco. É isso que Deus quer que nós façamos uns com os outros, é neste sentido. Então, já vimos que o primeiro elemento para que um culto seja verdadeiro, qual que é? É eu estar no templo. Segundo elemento para que um culto seja verdadeiro, ainda está em Isaías capítulo 6, verso 1, ainda está aqui. Aonde, pastor? Aqui está dizendo que Isaías, ele contempla Deus dentro do templo.
Aí vem a pergunta: o que é que ele foi fazer lá dentro? Ele foi passear? Ele foi lá sentar e esperar o tempo passar? Ele foi lá se distrair? Ele foi lá ver um show? Não. Na cultura judaica, quando você entrava no templo, você entrava para quê? Para orar. Lembra? Pedro e João indo no templo Formosa para a hora da orar, e aí estava o coxo lá e Jesus fez um milagre. Preste bem atenção nisso aqui, porque o Espírito Santo vai cravar no teu coração esta palavra. Isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque hoje tem muito culto falso. Então é importante você aprender o que é um culto verdadeiro, para que você não seja iludido, enganado, enganada, a prestar culto falso. Então a mensagem é: quais os elementos de um culto verdadeiro? Primeiro elemento é eu estar no templo. O texto bíblico base, Isaías capítulo 6, verso 1 a 8, é eu estar no templo, é eu estar na casa de Deus. Atos capítulo 2, verso 46 e 47, fala que a igreja estava no templo todos os dias. Hebreus 10, 25, fala que nós não podemos deixar a igreja, mas que temos que sempre olhar um para o outro, ajudando um ao outro a estar na casa do Senhor. Agora, qual é o segundo elemento que tem que ter para que possa haver culto verdadeiro? Isaías entrou dentro do templo e não entrou à toa, ele entrou para orar, então tem que ter oração. Culto que não tem oração não é culto verdadeiro. Hoje em dia, eu não sei porquê, estão tirando a oração de dentro dos cultos, estão arrancando a oração do meio da igreja, estão cancelando os cultos de círculo de oração, com a desculpa de que não dá gente, com a desculpa de que não atrai o povo. Então vamos parar. Aí tira o culto de oração e coloca culto de campanha, campanha não sei do que, campanha não sei do que, campanha não sei do que. Tira o culto de oração e coloca a reunião dos empresários. Tira o culto de oração e coloca a reunião da casa própria, a reunião do carro zero. Aí quando eu olho no texto bíblico, elementos são partes que juntas formam um todo. Se faltar um elemento, o todo não é formado. Um culto verdadeiro tem que ter oração. Isaías entrou lá e ele estava orando com toda certeza. E quando ele estava orando, Deus se manifestou dentro do templo. Quando você ora, Deus se revela na tua vida. Quando você ora, Deus abre portas. Quando você ora, Deus entra em ação. Quando você ora, o céu se movimenta. Irmão, eu sinto uma graça tão grande. Eu vou dizer uma coisa para você, meus irmãos. A Bíblia vai nos relatar um caso desse. Daniel estava se comprometendo a orar. E quando ele começou a orar, a Bíblia diz que não veio resposta. Não houve resultado. Mas com o passar de 21 dias de oração, o anjo chega até Daniel. E o anjo diz assim: ó Daniel, desde o primeiro dia que você orou, desde o primeiro dia que você colocou o elemento do culto verdadeiro e orou, eu fui enviado pelo Altíssimo. O anjo falando isso para ele. Mas quando eu estava vindo, eu fui preso nas regiões celestiais. Eu fui bloqueado pelo príncipe da Pérsia, que representa Satanás e os demônios. E o Senhor precisou enviar o arcanjo Miguel para me soltar. E o arcanjo Miguel, Daniel, ele batalhou. E eu fui solto. Então vim te trazer boas novas. Então, irmão, culto só é culto quando a oração acontece nele.
Porque Deus pode falar com você no louvor, Deus pode falar com você assim, lá dentro do teu ser, do teu âmago. Deus pode falar com você na palavra, como está falando agora. Deus pode falar com você até usando a natureza. Deus tem várias maneiras de falar conosco, como Ele quiser, da maneira que quiser, ou até numa revelação como fez com Isaías. Mas nós só temos uma maneira de falar com Deus, é oração, 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 oração. E aí nós vemos, meus irmãos, que o que mais o diabo batalha na vida do crente é para que ele não ore. O diabo quer arrancar a vida de oração do crente. E o maior ladrão de tempo de oração do século 21 se chama celular. É o maior ladrão de oração do século 21. É o celular. Porque através dele você se interte com redes sociais, com vídeos ou coisas que são do seu interesse, e o tempo passa e você nem percebe esse tempo passando. E era um tempo precioso que você poderia estar orando, e Deus poderia estar se revelando em um alto e sublime trono para você. O celular, por mais que você fique nele, você nunca vai ver a revelação de Deus como Isaías viu. Você pode ver uma manifestação de Deus num culto, você pode ver uma boa pregação, de repente alguém vai assistir essa pregação depois, amém, mas nada se compara ao vivo, nada se compara ao Deus Todo-Poderoso se revelando dentro da casa dele. Não é a mesma coisa. Então o segundo elemento necessário é orar. Primeiro, estar no templo. Segundo, orar, para que eu possa dar a Deus culto verdadeiro. Qual é o terceiro elemento de um culto verdadeiro? Está no verso 1 também. Ele está lá dentro da casa do Senhor, ele está lá dentro do templo, e de repente, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele está dentro da casa, ele está orando, e agora Deus também está na casa. O terceiro elemento essencial para um culto verdadeiro é a presença de Deus no culto. Se não tiver presença de Deus no culto, não é culto. Se Deus não estiver presente, deixou de ser culto. Mas quando Deus está presente, coisas extraordinárias acontecem. Nós precisamos ver a presença de Deus no culto. Irmão, não tem como, eu não quero um culto que eu quero ver a presença do showman, o culto que eu quero ver a presença do ator fulano, o culto que eu quero ver o ídolo gospel tal, o culto que eu quero ver o pregador famoso não sei das quantas. Não, eu quero vir para casa, eu quero vir orar na casa, porque eu quero ver o dono da casa, eu quero sentir a presença do dono da casa. Eu não estou nem aí se aqui vai estar o famoso, a famosa, quem quer que for, não estou nem um pouco preocupado com isso. Eu quero é a presença de Deus. Você almeja a presença de Deus? Levante a sua mão se você almeja a presença de Deus no culto. Se não me engano, tem um salmista que ele fala assim: a minha alma suspira por ti. Não tem coisa melhor do que você entrar numa igreja com fome de Deus. Não tem coisa melhor do que você entrar num culto com sede do Espírito Santo. Que coisa mais fria, mais morta, eu ir numa igreja porque eu quero ver se a banda vai me agradar,
Eu quero ver se as irmãs vão cantar afinado para me agradar. Eu quero ver se o pastor vai pregar uma mensagem de autoajuda coach, para eu poder sair com as minhas emoções massageadas. Não, 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 não. Isso não é culto. Culto é eu entrar aqui e dizer: eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua presença. Eu vim buscar ao Senhor e mais nada aqui dentro. Eu não estou preocupado com mais nada. Eu quero somente o Senhor. A minha fome é pelo Senhor. Meus irmãos, o verso 1 vai dizer assim: e Isaías viu. Ele viu. Está aí, abra a sua Bíblia, está aí, Isaías 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Olho aberto, eu vi. Não foi olho fechado, foi olho aberto. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Eu vi para o culto. Achei que era um culto normal, achei que era uma rotina evangélica, e de repente naquele culto eu vi, ele estava presente. Ele estava presente no culto. Não falo isso para você dar glória, já passei dessa fase. Não faço isso para poder você dizer: uau, que mensagem, passei dessa fase. Eu falo porque é o que eu creio. E o que eu creio ninguém tira de mim. O que eu creio, as tuas reações não me prejudicam. Porque eu creio e acabou. Eu creio e por isso sinto. Eu não sinto para crer. Primeiro eu creio e aí eu sinto que estou crendo. O que eu quero dizer com isso? Eu estou sentindo a presença dEle. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. E por que estou falando isto? Porque antes de senti-la, eu já estava crendo que a presença dEle está aqui. Quando você crê, irmão, é descortinado para você um mundo espiritual. Quando você crê, o básico deixa de ser básico, o natural passa a ser sobrenatural, o impossível passa a ser possível. Quando você crê, não é mais o teto do forro, agora é céus abertos, e anjo descendo e anjo subindo, anjo descendo e anjo subindo. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Aí você pode perguntar: mas como que eu posso ver Deus hoje em um culto? Se o elemento de um culto verdadeiro é a presença de Deus neste culto, como que eu posso ver Deus em um culto hoje? É simples. Observando aquilo que o culto está caminhando. Quando o culto está indo para uma atmosfera de adoração, você percebe que o culto não é normal. Você percebe, você tem o discernimento, você tem a sensibilidade espiritual, que o culto está indo para uma dimensão fora da dimensão humana. Quer dizer que Ele está presente. Sabe por quê? Porque não é voz de pregador que leva o culto para a atmosfera espiritual, não é grito do pregador que faz você sentir poder, nada disso, é a presença dEle. Quando Ele está presente, você sente o arrepio. Quando Ele está presente, você sente o calor. Quando Ele está presente, o olho lacrimeja. Quando Ele está presente, a vontade de adorar fica aqui entalada. Você não vê a hora do pregador dar a oportunidade para você explodir em glórias a Deus e aleluia. Quando Ele está presente, você observa e fala: Deus está falando comigo nessa noite.
Eu preciso dar a Ele um culto verdadeiro. Ai, 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 Jesus. Quarto elemento para que haja um culto verdadeiro. Ainda está no verso 1. Pastor, ainda não é. Ele viu o Senhor, então ele estava no templo, ele estava orando e ele teve a presença de Deus. E qual é o quarto elemento que está lá, para o culto ser verdadeiro? Deus está assentado sobre um alto e sublime trono. Para que um culto seja verdadeiro, Deus tem que estar sentado no trono. Como assim, pastor? O que isso quer dizer? Trono fala de governo. Trono fala de autoridade. Então Isaías está dizendo assim: eu estou vendo Deus com total autoridade, controle e governo deste culto. O trono é alto e sublime, ou seja, ninguém está acima dele. Pastor não está acima de Deus para dirigir culto. Nenhum de nós aqui está acima dele para dizer o que deve ou o que não deve ser no culto. Ele está sobre todos nós aqui nesta noite. O governo desse culto é dele. O trono desse culto é dele. Tem lugar por aí que o trono que ocupa o culto são homens, porque querem ser aplaudidos e adorados. Quase falam no microfone: glórias a mim, louvado seja eu. Mas aqui não, meu filho, aqui é adorado o que está no trono, e quem está no trono é o Senhor dos exércitos. É Ele que está no trono. O trono é governo, a altura é a posição desse governo. E aí, olha que interessante, o final do verso 1 diz assim: o seu séquito enchia todo o templo. Todo o templo. Na minha tradução é o manto. O manto da sua majestade celestial e divina enchia todo o santuário. Ele está em um alto e sublime trono. Ele está no governo. Este governo é soberano, por isso é alto. E este governo é abrangente. Ele abrange todo o templo. Deus não só governa o altar. Tem gente que fica: é só no altar, é só no altar. Não. Deus governa o altar, Deus governa a nave, Deus governa aí onde você está, Deus governa lá na entrada, Deus governa todo este santuário. Deus está no governo abrangente de todo este santuário. Aí é o seguinte, vem a pergunta, três perguntas. Obrigado, meu lenço. 3 perguntas. O culto que prestamos a Deus coloca Deus como governante supremo sobre nós? Quando estamos cultuando a Deus, nós colocamos Deus em primeiro lugar, acima de nós? E última pergunta: quando cultuamos e prestamos culto a Deus, nós colocamos Deus como dono da nossa vida? Então o elemento de um culto verdadeiro é eu estar na casa, é eu orar, ter a presença dele, mas ele governar tudo. Ele está no trono desse culto. E eu quero dizer para você nessa noite: hoje essa santa ceia é somente para ele. Hoje esse culto é para a glória do nome dele.
Hoje esse culto, quem tem que aparecer aqui não é pastor Carlos não, esqueça quem eu sou, quem tem que aparecer aqui é Ele. Somente Ele tem que aparecer aqui nesta noite. Coloque os teus olhos no Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite, porque somente Jesus tem que aparecer aqui nesta noite. Quinto lugar, quinto elemento que tem que ter num culto. Versículo 2. Ufa, pastor, pensei que o senhor não ia sair do versículo 1. Versículo 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Observe, são anjos, diga, são anjos, muito bem, são anjos que têm 6 asas, 2 asas estão nos pés, 2 asas estão para voar, e 2 asas estão cobrindo o rosto destes anjos. Aí vem a pergunta, por quê? Por que isso está acontecendo? Esse é o elemento que tem que ter para um culto ser verdadeiro. Qual é o elemento, pastor? Reverência. Reverência no culto. Culto com todo o respeito. Eu te pergunto, um culto que eu mandar todo mundo aqui começar a pular e sacudir o esqueleto, isso é reverência? Um culto que eu falar aqui, vamos todo mundo agora ficar só batendo palma, não que bater palma seja errado, mas no sentido carnal da palavra, no sentido carnal, não espiritual. Isso é reverência? Qual é a reverência que nós temos quando estamos dando culto para Deus? Esses serafins assistem diante de Deus o tempo inteiro, dia e noite, embora lá não tem dia e noite, mas apenas para você entender, eles assistem diante de Deus o tempo todo, e o tempo todo, desde que eles foram criados, eles nunca ousaram, deixa eu abaixar um pouquinho a asa, para eu ver o rosto de Deus. Porque no momento em que um desses serafins experimentasse abaixar uma asa para olhar Deus de perto, porque eles estão voando muito próximos do trono, eles estão voando a pouquíssimos metros do Deus Todo-Poderoso, e se em algum momento um desses serafins ousasse abaixar ou abrir a asa de alguma maneira que ele pudesse, nem que fosse por uma pequena frestinha, ver e contemplar a majestade de Deus, ele seria desintegrado instantaneamente. Eu acho, irmão, eu fico assustado com o evangelho de hoje. Pessoas que colocam Deus na parede e acham que Deus é seu empregado. O senhor tem que me dar, porque senão o senhor não é Deus. Que como se Deus fosse um serviçal. Outros, para poder trazer uma linguagem mais atualizada, chamam Deus de cara. O cara lá de cima. Você é meu mano, é meu brother, é meu paizão. Mas quando eu olho Isaías, eu não estou fora do texto bíblico, eu estou apenas no texto bíblico. Quando eu olho o texto bíblico, eu vejo um serafim, que é um anjo que arde em fogo. São seres ardentes, 1000 vezes mais consagrados e santificados, e já em corpo glorificado, do que nós seres humanos pecadores e mortais. Somos o pó, somos miseráveis. Isaías mesmo escreveu que a nossa justiça é como trapo de imundície. Nós não somos nada. Essa história de bater no peito, ei, eu sou teu servo, hein? Ei, eu sou, olha aqui, hein? O senhor sabe que eu tenho crédito contigo, hein? Que falta de respeito é essa? Que falta de reverência é essa?
Se quando vamos à presença de autoridades da terra como juízes, não podemos falar de qualquer jeito com eles, somos obrigados por lei a tratá-los com mais alto respeito. Não podemos virar para um juiz em uma audiência e dizer assim: ô mano, vê minha causa aí. Falou, brother? Temos que virar: Vossa Excelência, por gentileza. Nós somos obrigados a fazer isso, senão somos sujeitos a penalidades e punições. E o juiz está ali como uma autoridade meramente humana e nada mais. Agora você imagina aquele que está sentado em um alto e sublime trono, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Como está a nossa reverência? Você sabia que, segundo a ciência, mais ou menos, ninguém sabe acertar o cálculo, é lógico, calcula-se que o universo tem 94 bilhões de anos-luz de diâmetro, de comprimento. São de uma ponta a outra, são 94 bilhões de anos-luz. Se você quiser pegar um foguete e percorrer todo o universo de uma ponta a outra, você vai ter que correr a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. E se você correr a 300 mil quilômetros por segundo, você vai levar 94 bilhões de anos para chegar lá no final do universo. Agora a minha Bíblia e a sua, ela nos diz, louvado seja o nome do Senhor, Isaías capítulo 40, versículo 12, o próprio profeta Isaías vai dizer que Deus mediu o universo com palmo. Você imagina o tamanho desse Deus? Ele mediu os céus, plural, ou seja, não foi só o céu azul atmosférico, mas também as nebulosas do universo. Ele mediu com palmos. Deixa eu ver o tamanho do universo. Acho que dá 2 palmos e meio. Aqui é o tamanho do universo. Esse é o meu e o seu Deus. E quem somos nós? Pedaço de carne, cheio de erros, pecados, falhas, mazelas, para chegarmos diante de um Deus tão grande, tão majestoso, e não tratá-lo com devida reverência. Pessoas que estão no culto, mascando chiclete, comendo bala, comendo doce. Você não está no cinema, você não está no teatro, você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Quando o anjo voou com a brasa da tenaz e tocou nos lábios de Isaías, imagina se Isaías estivesse com um chiclete na boca. Essa brasa ia queimar o chiclete, a boca, os dentes, e arregaçar com tudo. Desculpa aqui a expressão. Então veja que a reverência é importante. A reverência não é uma atitude antiquada, a reverência não é uma atitude religiosa, a reverência não é um farisaísmo, a reverência é temor. Diante dele calem-se todos os habitantes da terra. O que a Bíblia diz? Calai-vos perante mim, diz o soberano. Irmão, irmão, a Bíblia diz que nós temos que ter reverência ao cultuá-lo. Não podemos cultuá-lo de maneira abstrata, não podemos cultuá-lo com conversas paralelas, com levanta e anda, com vai para lá, vem para cá. Não podemos cultuá-lo com brincadeiras, risadinhas, deboches, carnalidades, indecência, reparando o corpo de uma irmã ou o corpo de um irmão, reparando desfile de moda. Culto não é desfile de moda. Você deve sim vir com a melhor roupa que você puder, amém. Você está vindo por causa de Deus, mas você não está vindo para desfilar aqui. Seja homem ou seja mulher, nós temos que entender que culto não é ostentação de marca, de grife de roupa.
Ó, você viu o meu terno Pierre Cardin? Ah, o meu é melhor, é da Brooksfield. Você viu o meu sapato cromo alemão? Ah, o meu é melhor, o meu é não sei da onde. Aqui não é lugar disso. Não é desfile de grife de marca, de mostrar ostentação, de mostrar uma coisa ou outra. Você viu o meu relógio Rolex, ou sei lá o que. Não, o meu é do Paraguai, lá da esquina, da banquinha do Zé Couve. Mas ele vê a hora, igual o Rolex que está no seu pulso também. Porque o mesmo céu que vai receber você com o Rolex, vai receber eu com o meu reloginho barato. O mesmo céu que vai receber você com toda a ostentação, também vai me receber se eu não tiver essa ostentação. Aí eu vou dizer para você, cuidado. Cadê a reverência? Igrejas em que o culto é uma verdadeira demonstração de sensualidade. Mulheres que sobem ao púlpito, ao altar, pregam, cantam, etc., mas que mais você tem que ficar de olho fechado para adorar a Deus, porque se você abrir o olho, você só vai ver sensualidade. Parece que não tem pano onde comprar roupa para vestir. E aí sabe, porque ainda fica assim. Não tem para onde puxar, o pano já comprou curto. E eu não estou falando de usos e costumes, não é isso que eu estou falando, eu estou falando de reverência. Esse é o ponto, não distrai a sua mente, eu estou falando de reverência ao Senhor, reverência a Deus. Eclesiastes capítulo 5 verso 1 diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Sexto elemento para ter um culto verdadeiro, versículo 3, Isaías 6 verso 3, sexto elemento, e clamavam um para os outros, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Culto verdadeiro tem que ter adoração. Culto que você entra, mas você não dá um glória, você leva o glória que trouxe para casa, cuidado. Eu estava pregando em um congresso esses dias atrás, e eu falei na igreja que eu estava pregando. A Bíblia vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, que Herodes chega diante do povo, e o povo começa a dizer, voz de Deus e não de homem. Aí Herodes pega e não dá glória a Deus, ele retém a glória para ele. Naquele momento a Bíblia diz que um anjo desce, toca em Herodes, e ele morre comido de bicho. Só que Eusébio de Cesareia, escritor histórico, vai dizer que Herodes não morre na hora, ele leva 3 dias para morrer. Ele entra em estado de decomposição, como se fosse um cadáver, porém está vivo. Você já viu isso na sua vida? Alguém ser comido por bichos, que só come quando está morto, e a pessoa ser comida viva, por aqueles bichos que vão comer a gente, quando a gente morrer um dia? Foi assim que aconteceu com Herodes. Ele começou a morrer comido por bicho. Eusébio de Cesareia escreve que os médicos da época e os curandeiros, chegou um ponto que não conseguiam mais entrar no palácio e no quarto real, porque o cheiro de podre que saía de Herodes era tão terrível, que mesmo tampando boca, nariz, não conseguiam ficar. E ele foi definhando vivo 3 dias e morreu. Por quê? Porque ele não deu glória a Deus. Porque uma das glórias de Deus no original do grego significa doxa. E a glória doxa é a glória que Deus não divide com ninguém. E Herodes pegou essa glória e segurou. Quando ele segurou, Deus falou, como é que é? A glória que é minha, você não vai me entregar. A glória que me pertence, você não vai me dar. Você vai reter a minha glória, Herodes. Anjo, desce, juízo. Pum. E aí eu falei no congresso que eu preguei, se você vem num culto, você tem que entregar a doxa para Deus. Por isso que o assembleiano tem esse negócio que dá glória a Deus, dá glória a Deus. Não é porque é jargão assembleiano, não é porque é mania de pentecostal, não, é porque nós aprendemos na Bíblia, que
culto, a doxa pertence a Ele, a glória é dele, a honra é dele, a exaltação é para Ele. Então quando você entra num culto, não saia sem entregar o glória que é dele. Eles estavam dizendo santo, 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 eles estavam o quê? Adorando. E olha que interessante, eles estão adorando, verso 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A adoração deles era tão forte, a adoração deles era tão poderosa, que de uma dimensão espiritual, ela entrou na dimensão material. Porque os umbrais da casa não eram celestes, eram os umbrais do templo. E a casa era o templo construído materialmente. Mas essa adoração era tão poderosa, que do mundo espiritual, da visão de Isaías, ela entrou no mundo material, do templo material que ele estava, e sacudiu os umbrais, e encheu toda a casa. Quando você dá a Deus uma adoração verdadeira, começa a haver ações no mundo espiritual que refletem também no seu mundo material e físico. Por isso que quando alguém está adorando muito, às vezes acontece, a pessoa sente uma eletricidade passando pelo corpo, a pessoa sente um calor, a pessoa sente algo assim, um sobrenatural envolvendo a vida dela. Por que ela sente isso? Por quê? Porque o mundo espiritual está entrando no mundo físico dela. A glória do Senhor está enchendo ela. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Essa mensagem pode ser que não faz você pular e saltar, mas eu sei de uma coisa: você vai sair daqui sabendo que é cultuar a Deus de verdade. Aí vem a pergunta: quem está sendo adorado nos nossos cultos? As nossas músicas estão mesmo adorando a Deus? Os grupos que se apresentam aqui estão mesmo adorando a Deus nas suas apresentações? Nós temos sempre que fazer essa pergunta. Eu tenho que dar para Deus um culto verdadeiro, então eu preciso oferecer a Ele um culto verdadeiro. Então a glória é somente para Ele. Eu vou cantar no grupo de louvor, os louvores é para a glória dEle. Eu vou cantar no círculo de oração, os hinos são para a glória dEle. Eu vou cantar na mocidade, os hinos são para a glória dEle. Eu vou cantar nos varões, os hinos são para a glória dEle. Eu vou cantar avulso aqui com oportunidade, eu vou cantar para a glória do nome dEle, somente para Ele. Eu gostaria de convidar você a levantar a mão, apenas 10 segundos. Entrega a glória para Ele, vai. Entrega a glória para Ele, vai. Rende para Ele a honra e a glória. Entrega a doxa que é dele. Não segura o glória. Não volta com o glória que é dele para a tua casa. Entrega o glória para Ele. Pai, nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te reverenciamos nesta noite. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor nesta noite, neste lugar. Laidei ou sai clamante o recandoriabaste clemandai rabacala sui que nerraciai. A minha alma te adora, abando que alabas. A minha alma te engrandece, rebete o remandai. A minha alma glorifica o teu nome nesta noite, junto com a tua igreja. A nossa alma te adora. A honra e a glória é para ti. Glória a Deus no culto, 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 glória, 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 oh glória.
Espírito Santo, leva-nos à verdadeira adoração. Espírito Santo, leva toda esta igreja a adorar em espírito e em verdade. Espírito Santo, leva esta igreja a adorar do fundo do âmago da sua alma. A Ele a glória, a Ele a honra. O Banco do Brasil não dá glória a Deus, o INSS não dá glória a Deus, o governo federal, estadual e municipal não dá glória a Deus, as empresas não dão glória a Deus. A única instituição no globo da terra que glorifica o nome do Senhor se chama Igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Você e eu fomos chamados como igreja para glorificar a Deus. É só você fazer um teste. Só você fazer um teste. Quando alguém está muito chateado e bravo, se a pessoa xingar, ela fica mais brava ainda. Se ela murmurar e reclamar, ela fica amarga. Parece um fel. Parece um limão azedo. Mas pode observar, independente da circunstância, do momento do seu emocional, se você virar e começar a dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, está ruim, glória a Deus, deu errado, glória a Deus, não foi do jeito que eu queria, glória a Deus, estou bravo, glória a Deus. Pode observar, quando você dá glória a Deus, automaticamente há um bloqueio, e todo aquele mal vai caindo, e todo aquele mal vai derrubando, e todo aquele sentimento ruim vai saindo, e daqui a pouco a tua alma está inundada pela presença do Espírito Santo. Sétimo elemento, já estou terminando, que não pode faltar para um culto ser verdadeiro, versículos 5 e 7. Depois é só o verso 8. Versículo 5 até o 7, quer dizer. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar como a tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Para que um culto seja verdadeiro, eu tenho que estar na casa de Deus, eu tenho que orar, eu tenho que ter presença de Deus, Deus tem que estar no controle total desse culto e da minha vida, eu tenho que ter reverência e respeito, eu tenho que adorá-lo de verdade. E sétimo elemento, avivamento. O culto só é verdadeiro quando tem avivamento. Avivamento não é língua estranha, avivamento não é batismo com o Espírito Santo, embora pode ser que faça parte, mas antes disso haverá uma coisa mais importante: arrependimento de pecado. O culto é verdadeiro quando tem arrependimento de pecado. Quando nós chegamos aqui e falamos, Deus, eu sou falho, Deus, eu errei, Deus, eu me arrependo, Deus, eu reconheço que eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de iniquidade. Isaías, quando viu a presença e a glória, ele não ficou, epa, agora segura, porque agora aqui é o profeta do YouTube. Eu sou o único homem de Deus que viu Deus com olhos abertos. Faz o slogan, faz o banner, divulga no meu Instagram, hashtag eu vi os céus abertos. Não, ele não se ensoberbeceu, ele não se altivou, ele não se achou o último profeta da bolacha do pacote, ele se humilhou, e ele falou, eu não sou nada, eu não sou ninguém, perto dele eu sou poeira, perto dele eu não tenho valor nenhum, perto dele quem sou eu não sou nada, basta ele fazer assim com os dedos e eu desapareço. Eu dependo 100% dele na minha vida. Se não é a misericórdia e a graça, nós já teríamos sido consumidos. Se não é a misericórdia e a graça, você já estava no caixão faz tempo. Se não é a misericórdia e a graça, eu e você já estaríamos no inferno. Mas é a misericórdia e a graça.
dele, tão grande e poderosa, que nos alcançou. Então nós reconhecemos: eu sou um pecador e eu preciso dele. Um culto só é verdadeiro, em penúltimo lugar, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Um culto só é culto verdadeiro se Deus falar nesse culto, se tiver palavra no culto, se tiver palavra de Deus no culto. Tem que ter palavra no culto. Não adianta querer fazer culto, canta, e na hora da Bíblia dá 10 minutinhos de Bíblia e manda você para casa com fome, a tua alma anêmica, a tua alma fraca. Não, meu irmão, come mocotó do céu, come o jabá de Jeová que está descendo aqui nessa noite. É Bíblia, é palavra, alimento da alma. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não há coisa mais maravilhosa do que um banquete das sagradas escrituras servido num culto verdadeiro. Para ter culto verdadeiro tem que ter palavra, tem que ter Bíblia. Eu amo a Bíblia Sagrada. Eu amo a palavra de Deus. Tem que comer a Bíblia, porque aqui está o céu, aqui está todas as revelações, profecias. Pastor, eu quero que Deus fale comigo. Abre a Bíblia, Ele vai falar com você de Gênesis até Apocalipse. Oh glória! Pastor, eu quero ligar para o Disque Profeta. Não precisa, abre a Bíblia, a maior profecia revelada está aqui. Deus usa profeta? Usa. Tem o dom de profecia? Tem. A gente não é contra não, porque está na Bíblia. Mas que bom é quando Deus fala, igual está falando hoje. Deus está dizendo: eu quero culto verdadeiro para mim. Eu quero culto verdadeiro na igreja evangélica do Brasil. Eu quero culto verdadeiro na Assembleia de Deus de Missão aqui em Santo André. Eu quero culto verdadeiro, e culto verdadeiro tem que ter gente na casa, oração, a minha presença, eu controlando o culto, reverência ao meu nome, adoração à minha majestade, reconhecimento que você é pequeno, falho, pecador, e eu vou falar com você na minha palavra. Que rabia cala somandaia. E eu encerro com o último elemento, que ainda está no verso 8. O último elemento para que um culto seja verdadeiro. O Senhor disse assim: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías virou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que é isso? Entrega. Um culto verdadeiro só é verdadeiro quando a gente decide se entregar para Deus. Então para de ficar se segurando em culto, para de ficar retendo, para de ficar dando uma de que você é o juiz que está com a régua, medindo a temperatura espiritual do culto, se o culto é bom ou ruim. E eu não estou falando aqui de postura de adoração. Cada um adora a Deus da forma que se sente mais à vontade de adorar. Tem as pessoas que adoram a Deus quietinhas, só de olho fechado, ali paradinho, não tem problema nenhum. É bênção. Deus sabe, como até o pastor Jorge falou uns dias aqui, Deus sabe o interior de cada um quando está se derramando em adoração. Então não é isso que eu estou falando, querendo provocar em você movimentos ou expressões. Não, o que eu estou dizendo é, seja de forma extravagante, ou seja de forma contida, o que importa é que você se entregue, é que você se derrame diante de Deus,
é que você realmente se entregue ao Senhor. Isaías está dizendo: eu estou aqui, faz de mim o que o Senhor quiser nesse culto, eis-me aqui, o que o Senhor quiser fazer comigo nesse culto hoje, eu estou à sua disposição. É isso que precisamos vir ao culto, não para que Deus se disponha para nós, mas é nós que temos que se dispor para Deus. Você recebe esta palavra? Você fica com esta mensagem? Elementos de um culto verdadeiro.